E esse é um dos motivos pelos quais você não entende o inglês falado. Oi, tudo bem? Meu nome é Bibi e esse é o Bibi do Inglês. Se tem uma frase que é extremamente comum numa aula de inglês é Teacher, por que eu não consigo entender o que os gringos falam? Talvez você já tenha ouvido o seu professor te dando uma solução meio pra isso. Como, você precisa praticar mais, sabe? Isso é uma solução meio óbvia, não? Toda vez que um professor de inglês fala isso, uma fadinha do inglês morre de desgosto. Apesar dessa resposta não estar errada, ela não te dá uma solução para os seus problemas e nem te faz entender por que você tá tendo esse problema. E essas são as tretas que nós vamos trazer para a roda hoje. As línguas geralmente são divididas em dois tipos, que são as stress-timed languages e as syllable-timed languages. O que é isso? Vamos falar primeiro de syllable-timed languages. O espanhol é um ótimo exemplo desse tipo de língua. Quando nós ouvimos espanhol, todas as sílabas têm mais ou menos o mesmo tempo de duração. É como se fosse tá, 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 e o cachorro latindo lá fora. O português brasileiro, apesar de ter várias variações regionais, também é considerado uma syllable-timed language. O inglês, por outro lado, é uma stress-timed language, o que significa que, ao contrário do português brasileiro, eles vão dar ênfase em algumas sílabas e vão até deixar algumas um pouquinho mais longas. É por isso que algumas sílabas e palavras são melhor pronunciadas do que outras. E é isso que cria esse efeito de onda quando a gente ouve o inglês. Vou te mostrar aqui um pedacinho de uma cena de Modern Family. Nessa cena tem uma personagem que é a Gloria, e ela é colombiana. Quando ela fala inglês, ela tem um sotaque bem carregadão. Eu quero que você preste atenção especialmente na diferença do ritmo que ela fala inglês comparado aos outros personagens. Why would you even think that? In Colombia, Manny went to Pablo Escobar Elementary School. If you were pulled out of class, it was definitely to identify a body. Well, we got your poncho here. I thought you said it made me look like my neck was wearing a dress. Como dá pra gente perceber, ela meio que transpõe esse ritmo do espanhol pro inglês. Em várias partes da série, eles levantam o fato de que ela fala mais de uma língua. Tem várias cenas engraçadas usando o sotaque dela e as coisas que às vezes ela fala errado e tal. E ela é super um alívio cômico por conta do sotaque dela, de como ela fala as coisas. Em algumas cenas, eles até fazem um pouco uma crítica, porque ela é a personagem que veio do país mais pobre ali no meio, e ela é a única personagem que fala mais de uma língua. Eu acho ela a personagem mais legal da série de longe. Agora eu vou te mostrar uma outra cena. Nessa cena aqui, ela tinha brigado com o marido porque ele tinha zoado alguma coisa que ela tinha falado. E aí, ela começa a imitar o sotaque americano. God, you guys look great. Thank you, Phil. I try my best. You look very dead-like. Gloria, stop it. I said I was sorry. Tá vendo a diferença? Em algumas cenas é até difícil de entender o que a Gloria fala justamente por conta do ritmo e da entonação que ela usa enquanto ela tá falando inglês. Apesar da gente nunca perder o nosso sotaque e ele ser parte da nossa identidade, da nossa história, inclusive isso é um motivo pra gente se orgulhar, ele pode atrapalhar a nossa comunicação se ele não for bem trabalhado. Muitos falantes de português, por incrível que pareça, às vezes têm muito mais facilidade de entender a forma como a Gloria fala do que a forma como os outros personagens falam. Isso acontece porque ela articula e pronuncia bem bonitinho todas as sílabas de todas as palavras. E isso é bem parecido com o português. Mas a gringaiada não faz isso. E esse é um dos motivos pelos quais você não entende o inglês falado. Eles não falam todas as sílabas e muito menos com o mesmo tempo de duração. Vou te mostrar outras cenas de Modern Family e eu quero que você preste atenção especialmente na pronúncia dos T's e dos P's. Oh, so that's the big announcement, huh? Olha aqui como ele pronuncia announcement, né? Ele quase não fala esse T, né? Ele fala, so that's the big announcement, huh? You two broke up. You two broke up. Esse ele é um P bem suavezinho. Well, a baby wasn't going to help that anyway. And you know, let me tell you, you're a little better off because he was a bit of a drama queen. He was a bit of a drama queen. Esse B, ele acaba se transformando num R, né? Meio que um D num R ali. Bit of a...
bit of. Como você pode perceber, essas letras, os T's e os P's, ou não foram pronunciados, ou foram pronunciados de uma forma diferente, ou eram muito levinhos enquanto ele falava. Isso acontece porque o inglês não é uma língua foneticamente consistente. O que quer dizer que a forma como a gente escreve o inglês é completamente diferente da forma como a gente fala o inglês. Inclusive, a mesma combinação de letras pode ser super diferente. Quer um exemplo? Olha para essa palavra aqui. Ok, essa palavra se pronuncia como daughter, daughter. Como você pode ver aqui, esse GH não é pronunciado e esse AU tem som de O. Lembra que eu te disse que em inglês as pessoas têm a tendência de colocar mais ênfase em algumas sílabas e palavras? Então, essas palavras que são enfatizadas se chamam content words. Presta atenção na velocidade que a Claire, que é a moça loirinha, vai falar a palavra stand. Oh, honey, I am so sorry. Can you stand? Yeah? Well, then the picture's happening. Então nós temos aqui essa luzinha, né, com o que ela falou. Oh, honey, I'm so sorry. Can you stand? Se a gente pensar nisso aqui como ondinhas, fica mais ou menos assim, ó. Então, oh, honey, e cai, entonação. I am so sorry. Legal. Aí tem can you stand? E sobe um pouquinho aqui a entonação no final, porque é uma pergunta de yes ou no, né? Então você pode responder com sim ou não. Então aqui, ó, outra coisa que é legal a gente prestar atenção é como ela meio que conecta esse can you stand? E daí ela deixa esse stand bem longo. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração são as conexões entre os sons. Essas conexões acontecem justamente para facilitar a sua vida. Confia em mim. Vamos ver o que o Cam fala nesse trechinho aqui. Hello? Oh, Mitchell, you are not gonna believe this. I'm out helping Gloria look for her dog. Esse gonna que ele usa é o mesmo que going to. Esse NG do going tem o mesmo som que a gente tem no N de banco e manga. Apesar disso, as pessoas, especialmente informalmente, às vezes pronunciam isso como um N normal, como goen, goen. Vamos fazer uma experiência junto aqui, tá? Então, pronuncia primeiro tá, 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 e agora na. Tá vendo como o ponto de articulação é o mesmo? Ou seja, você pronuncia esses dois sons no mesmo lugar da boca. Quando nós pronunciamos going to, é comum que a gente pronuncie isso depois como going to, e daí depois going, e daí depois gonna. Parece uma transformação meio bizarra, mas é só porque a boca precisa se mexer menos nesse processo. E eles acabam transformando isso em gonna, que é muito mais fácil de falar do que going to. Eu também gostaria de comentar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. A gente tem aqui exatamente o que o Cam falou. I'm out helping Gloria look for her dog. Essa parte aqui, ó, especialmente do look for her dog, ele não pronuncia praticamente esse H aqui. Então ela fala look for dog, for dog. Ele pula diretão aqui desse R para esse E. Look for dog. Isso aqui também é uma coisa que pode acontecer e é uma coisa comum eles comerem algumas letras para facilitar a pronúncia. Ok, muito lindo, muito incrível, muito maravilhoso. Mas aí você pode estar olhando pra minha cara e se perguntando, mas Bibi, como é que eu melhoro meu listening na minha casa? Se inscreve aqui no canal que eu vou te contar nos próximos vídeos. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de mandar para aquele seu amigo ou amiga que também tá aprendendo inglês. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Tome sol, beba água, coma cenouras e tchau!